Essa reunião pessoal que não chama o nome Cunha, do representante as renováveis. E de antemão gostaria primeiramente de apresentar minhas desculpas aqui pelo caso. Já marcado as 3 horas, mas por interferência da gente, a nossa política não tinha e por isso peço bem das nossas contas, as senhoras. E antes de falar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores novamente. Antes de a primeira reunião, ninguém participou dessa reunião, espero que a gente consiga dirimir, esclarecer todas as dúvidas que poderiam surgir durante essa apreciação, durante essa visão que a gente queria demonstrar sobre esse empreendimento, que sem dúvida a gente vai trazer grandes fomos no Centro Brasil, no mínimo para cima, a cidade urbana do mundo. Diante de uma passagem de agradecer, praticamente, alguns dias da feita, nesse momento, pela sessão do espaço, pela sessão aqui da casa, aqui, para a gente estar chegando nesse momento muito importante, eu morava por 6 meses há algumas épocas atrás, então gratificando por a gente estar pendente e também praticamente a Casa Legislativa, o dia começo, agradeço muito aqui a disponibilidade do espaço, garantir uma certa legitimidade de vocês, a gente está terminando, agora o povo está sempre disponibilizado para a gente discutir o projeto de grande representatividade aqui no município de Orlando, aqui também no município. E falando aqui, sem dúvida nenhuma, no estado da Bahia, que a gente sabe sem mais que amantes. Gostaria de também cumprimentar aqui alguns o pessoal do movimento que está presente, o Pio, nesse caso, que é o outro licenciador, quer dizer, tudo licenciamento desse grande ponto para a gente tratar. E vocês vão poder estar trabalhando aqui, profissões aqui no banco. É um público da complexão do mundo da inovação. E como eu mencionei, eu sou uma representante da renováveis, conhecer renováveis e restauração. Que empreendimento é esse? Quem é o CNPJ? E aqui está retratando. Eles falam quando você cresce, sem dúvida nenhuma. Então, olha só aqui, está em ordem. Quando cheguei, eu estou aqui pela responsabilidade técnica, uma vez nesse estudo, esse estudo está disponível aos senhores e as senhoras na gestão, e para a gente tentar a impressão de mais sobre para ganhar um poder também sobre o gente. Na gente é só chegar com o celular, vocês vão ter acesso integral ao estudo que estão apresentados durante o processo, eles estão sendo apresentados durante o processo de licenciamento. A CETROL, pessoal, é uma desenvolvedora de projetos de geração de energia elétrica com fontes renováveis. A gente discutindo fontes renováveis, fontes renováveis. Há algum tempo, o município de Orlando foi agraciado com alguns projetos de energia eólica que também existe, solares para ser desenvolvido no município. E aí, ela tem um empreendimento de geração de energia elétrica com fonte renovável. E nesse caso, a gente está tratando de uma fonte eólica, ou seja, eles aeros, aquelas centurias, aqueles aerogeradores de grande porte que a gente vê fazendo alguns equipamentos pensados. A gente está tratando de módulos fotovoltaicos com placas solares, uma daquelas que a gente trata está nas nossas residências, nos nossos sítios, mas sim placas um pouco maiores e ficam instaladas no estrutura ornamental. Então, somam, basicamente, eles está tratando o modelo de empreendimento ao qual a gente está trabalhando. Então, como eu disse, baseia-se em empresa, desenvolvedora de projetos que lá no fiscal, ela foi fundada lá em 2010, então a gente tem um projeto de pequeno fiscal, 30 megas, 5 megas, 30 megas,
E a gente já está tratando de projetos de 161 doentes. Então, o projeto já está inicial e só para fazer essa conversão lá no Rio Grande. E o 161 atende a quem? Para onde vai essa energia? Vai para o centro lá de Salvador, de Salvador, vai para o Rio de São Paulo, não, especificamente não vai para ninguém, ela vai para o sistema nacional e dependendo do que for demanda, vai para demanda, essa energia geral vai ser como o objetivo geral é para a gente tentar reduzir a utilização dos combustíveis fósseis, porque também essa escalada dos problemas ambientais e climáticos que a gente tem várias regiões do país. Nossos o pessoal do Rio Grande do Sul, mas também sempre as secas mais severas, chuvas mais frondosas, então, caso a gente não determinadas atitudes aqui, isso tenha piorado. Mas não pode. Então, alguns projetos de operação que a gente hoje atua em 12 estados da federação, mas os projetos que já estão em operação, os projetos estão sendo desenvolvidos, como esse, hoje em operação já de 650 megas em operação, ainda tem um projeto de 160 megas, a gente se recorre e alguns projetos de acordo com o nosso desenvolvimento e a utilização de clara, tendo em vista a eficiência solar, a capacidade de você captar energia, lógico, a gente depende da capoeira por outras. E as coisas, eles estão falando, sendo premiados, eles estavam secando e sobraram também sendo premiados pela sua capacidade de interagir, da utilização do espaço, que gera muito sol e também do placas solares eficientes. Então, fazer grande trabalho aí no estado da federação, hoje nós ganhar projetos. A maioria desses projetos, todos os projetos que são exatamente são desenvolvimento, então a estágio deles, e aqui nas nossas cidades a gente já tem 2 projetos. Um deles é que já está no nome e um que a gente não está vendo aqui, comunidade ainda está em processo de prospecção de terras, e vocês vão entender o porquê a gente chegou aqui. Quando surgiu, quando eu vi uma Islândia e por aí vocês estão. Então, das serem passadas, que essa empresa uma vez, assim, a gente forma uma SPR, uma empresa de sociedade de propósito específico. Essa SPR, essa CNPJ, você tem a sede, e debaixo da sede tem a registrada geração solar e energia nuclear. Ela é responsável pela titular dessa usina fotovoltaica da Lazão. Não está próximo, não está próximo da comunidade da Lazão, ela fica um pouco mais distante, ela fica mais nas proximidades da sede municipal de um pouco daqui na sede municipal de não está próximo da comunidade da Lazão. Só uma coisa que a gente não, está de dentro do que é colônia, então tem essas características, a gente pode dar a informação. Essa denominação do novo característica da região. Então, a gente está apresentando esse projeto aqui na Maria de Negociação, na legislativa de Portugal. Então, por que estamos aqui, né? O que eu vim fazer aqui pela segunda vez? Para esclarecer os pontos que ficaram dúvida, tentar dirimir, tentar fazer além das orientações da população, tentar apresentar um estudo e dar uma atividade diferente para a comunidade. É isso que eu estou. Tem a gente trabalha de média, tem a trabalhar, tem o grande impacto e tem o pequeno impacto. Quem é quem guarda, quem classifica esses projetos? Eu falei, um decreto estadual, reduz a impacto, e fazia um enquadramento das atividades de acordo com o seu tamanho
Se eu tiver um projeto que usa 50 hectares, logicamente vai ser muito diferente de um empreendimento que usa 300 hectares, 600 hectares, e às vezes a sua visão, esse equipamento determina o estilo que eu vou apresentar e também a licença atual que eu estou requerendo. Nesse caso, pelo tamanho do meu empreendimento, eu preciso de a licença para ela. E é essa, se alguém quiser perguntar, eu sou funcionário da mão. Que a gente fornece para a mão. Eu tenho a licença prévia, que atende a viabilidade do empreendimento, é baseado sim ou não no local, naquele momento exato, e aí a gente precisa de todos os órgãos para avaliar essa viabilidade técnica do locacional. É possível implantar um empreendimento naquele local, sim ou não? Caso seja assim, que a licença de instalação, que de fato a gente vai fazer um projeto efetivamente nele, cálculo de como vai ser feito a terraplanagem, a fundação, a supressão de restituição, como é que a gente vai mitigar os impactos, como é que a gente vai diminuir os impactos para que nem a fala, nem a flora, nem a população tem todo, sofra todas as consequências sem nenhuma parábola, sem que seja de impacto. Então a gente apresenta um PDA, a gente chama, que é um plano básico ambiental, explicando, olha, e nela, esse casal ambiental, e também comunidade, também sociedade civil integrada, a gente vai tentar diminuir esse impacto. Seria um procedimento básico dizer que o empreendimento vai ter impacto nenhum, sim, vai ter, e é isso. Esse é o objetivo que está apresentando aqui, vai ter um impacto total, a gente vai tentar diminuir tal, e os indicadores são tais e tais e tais. Os resultados que a gente vai encontrar daqui durante e no final da instalação são tais e tais e tais. Então, caso for, existe uma comissão durante a instalação, que vocês, sociedade civil, dentro das suas medidas, acompanharem essa possibilidade de alcançar tal resultado. Alguma consequência, para acontecer que a gente precisa ter um planejamento para executar como a medida isso deve ser tudo apresentado de forma prévia ao organizado. Então, fazendo após esse parlamento primeiro disso, o projeto está no calendário, o ano é mais uma parte do projeto fica em Uruguai, e 25% da Uruguai fica nos limites geográficos de Uruguai, até no início de Brasil, quando se está zerando um caminho, como se de uma outra maneira, nesse caso, tem vista quem pega todos os municípios e também não só com isso, mas também pelo tamanho do evento. Um licenciamento é conduzido pelo Estado, pelo ordem executiva da política meio ambiente do Estado e estudo meio ambiente e recursos hídricos. A área tem aproximadamente 920 hectares, ou seja, tem pode ser enquadrado com um empreendimento de grande hidrológica. No entanto, entende-se que ele tem isso, então, é a secretaria de desenvolver suas políticas, escolher as suas instruções normativas, o potencial de poluição. É fazer uma breve analogia de uma hidrelétrica tem que apoiar mais do que um empreendimento solar. A tempo de dizer, você tem que alegar uma grande área para gerar esse reservatório. Para suportar essas placas fotovoltaicas. Tem que ter arcabouços de impactos que possam vir a ser gerados logicamente, a gente tem que fazer um comparativo e empreendimentos solares têm um baixo potencial poluidor. Fazendo enquadramento entre porte, tamanho do projeto, empreendimento de porte, com o seu potencial poluidor, a gente gera um empreendimento de classe 4. Bom, esse empreendimento de classe 4, alto, porte, grande porte e baixo potencial poluidor, classe 4. Em 2022, pela resolução do Fernando, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, 5.092 graus em cima das senhoras, pelo consultado, se estabeleceu que o túnel, ele é classe 4, mas lá tem uma unidade de conservação. Você vai intervir na unidade de conservação, você vai precisar de retirar dali o
comunidades tradicionalmente ocupadas. Não é o caso daqui, pelo amor de Deus, é só fazendo uma analogia. Caso isso viesse a acontecer, não é o caso, esse empreendimento se tornaria excepcional. Esse empreendimento deve ser licenciado de forma excepcional. Quando a gente vê excepcional, acha que é uma coisa um pouco mais complexa, bem mais complexa. Essa atividade ele seria colocado em classe 6, apresentando bem a rima, tendo audiências públicas, um pouco diferente dessa reunião pública, um pouco diferente da reunião pública, mas tendo mesmo um objetivo de reunir integrantes da sociedade civil federal. Então, basicamente, essa é a caracterização geral diante das políticas estaduais de meio ambiente, seus decretos, suas instruções normativas e entendimento de forma ambiental. Essa é a pergunta que mais me chama a atenção particularmente. Esse é um dos pontos que mais deve também chamar aos analistas, aos servidores que estão analisando a pressão do processo. Antônio, beleza, é bonito, é bacana, mas por que lá foi escolhido? Lá surgiu do nada. Você tem algum parente em Orlândia, um parente que quis voltar lá, enfim, tem alguma relação, teve alguma relação, ou tem algum motivo específico porque lá foi escolhido? Vocês veem, aqui tem alguns projetos teóricos e projetos solares. Eólica, só para lembrar, energia gerada pelo vento, solar, energia gerada pelo sol. Por que lá foi escolhido? São uma série, que a gente chama, de características, de aspectos que precisam ser levantados. O primeiro de todos eu só posso gerar energia do sol se tiver sol. Basicamente, serve caceteiro, como dizia meu professor. Serve caceteiro. Só posso gerar energia eólica se tiver vento. Mas, na minha concepção, na concepção dos senhores e das senhoras, todo lugar tem vento. Todo lugar tem sol, correto? Alguns mais, outros menos. Como é que eu avalio isso? Como é que eu avalio isso? A gente parte de um dado já pronto. Eu não vou inventar agora. Eu preciso partir de um dado pronto. O Estado, graças a Deus, estabeleceu um mapa solarimétrico do Estado. Todos podem acessar. Está disponível no SEI Bahia, na SDE, na Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Bahia, ficará disponível o mapa solarimétrico. E o mapa eólico do Estado, que ele já me diz, Antônio, na região, o potencial é maravilhoso. Não é pouco, não é mediano para bom, não, é maravilhoso, é espetacular. No entanto, eles utilizam dados que a gente chama de secundários. Eles não vão lá ferir um sol lá, um cara fica lá parado o dia todo, medindo o sol. Ninguém faz isso. É tudo por meio de satélite, tudo por meio de dados que alguém já fez lá atrás. Então, faz esse confronto, assim, que a gente chama, faz essa triangulação de dados, faz essa modelagem matemática e me diz, Antônio, em Orlândia, por ano, eu tenho um potencial, ou seja, eu posso chegar a gerar, e aí eu vou gerar, se eu tiver uma placa específica. Lembra que alguns projetos nossos foram certificados como de altíssima qualidade, que conseguiu convertir placa boa e bom sol, vou colocar no sistema. Então, eu preciso ter essa análise, eu preciso colocar uma placa que capte esse recurso. Eu gero 2.141,8 kW por hora por metro quadrado no ano. Gente, hoje, um dos maiores parques solares do Brasil tem um potencial solarimétrico aferido no seu mapa solarimétrico de em torno de 1.600, ou seja, ele está falando de mais de 500, mais de quase 600 kW/hora por metro quadrado por ano aqui na região. Ótima condição. Penso eu, vou colocar uma estação solarimétrica, que é o quê? Uma estação que mede o sol.
ela fica paralela, é pequenininha, daria continuação. Pequenininha, mede só os seus 2, 3 anos. A partir desse dado, com que tem lacunas, com que períodos vazios vai, que cai um raio, quebrou a placa, acontece alguma coisa, eu preciso ter 1 ano de medição, aferida e apresentar para a minha agência reguladora. Porque a minha agência reguladora, ANEEL. Caso você ache que olha, seu potencial vai ser 2.000, uma taxa de erro de 5%, ótimo, meu recurso solar beleza. Mas minha placa não vai ficar no céu. Até hoje eu não vi projeto solar com placas no céu. Eu preciso de terra. Eu preciso de estrutura de terreno sem sombra. Ou seja, se eu estou querendo solo, eu vou botar áreas com sombras ou áreas totalmente irregulares. E a primeira coisa, eu vou botar uma placa solar em cima do pico da serra. Eu estou falando de solar. Então eu preciso de terreno que seja o mais plano possível, e sem sombra. Tenho isso, hoje tem muita terra, mas os proprietários estão dispostos a arrendar ou a vender, seja lá qual for o modelo de utilização desse terreno, sim ou não. Sim, mais um fator positivo para a gente. Infraestrutura disponível. Eu tenho estrada, eu estou próximo da estrada, eu consigo chegar no meu polo, no meu centro polarizador, que a gente chama, que vai fornecer recurso humano e infraestrutura para eu instalar um empreendimento. Eu não estou falando aqui de um empreendimento que vai precisar de 10 funcionários. Estou precisando de um empreendimento que vai pelo menos de 200 funcionários a 300 funcionários no seu pico da obra. Tem isso aqui? Sim. Próximo passo. Então, é tudo lindo. É tudo lindo. Beleza. Mas passa um rio, um rio de capacidade de fluxo, de vazão altíssima. E esse fluxo atende tais comunidades. O William vai falar, não estou? Então, eu estou lá na restrição socioambiental. Eu tenho uma comunidade do lado que eu vou precisar remanejar. Eu posso colocar não? A primeira resposta, não. Caso tivesse. Graças a Deus, não tem no nosso caso. Tem APP, vocês vão ver que tem 2 APPs, ou seja, áreas de preservação permanente ou cargas de rio. Vocês vão analisar, a gente vai ver lá na frente que as principais cargas de rio que a gente tem na região são rios efêmeros, ou seja, não existe rio morto, vocês não viram isso há um tempo atrás, nos noticiários, não existe rio morto passando, existe uma calha que é formada em altos índices de chuva, então aquela calha é utilizada de fato para você drenar a água e não alagar certas regiões. Se tiver o que é feito? Respeita-se. Não se coloca placa, porque se não é porque eu sou bonzinho, não. Primeiro aqui, se eu botar placa, a água vai lá, correto? Então, eu não posso botar placa simples, pronto, eu faço um projeto de drenagem específico que toda essa água seja carregada por uma bacia de acumulação, e dessa bacia de acumulação a gente drene toda essa água para o devido lugar. Unidade de conservação, dentre outras exceções. Fechei essa medida toda, essa panorama toda, eu passo, ok, no projeto, ok, eu vou fazer o devido estudo, vou fazer o levantamento de diagnósticos ambientais para a presença dos órgãos ambientais. Então, o empreendimento possui uma área de cerca de 410 hectares, como eu disse, anteriormente, com um potencial de 168 metros. Ele é composto por algumas usinas, ele é um complexo de usinas. Então, ele delimitou uma usina por meio dos inversores, né? Ele gera por meio de uma corrente contínua, tem alguns inversores que se geram, na verdade, a corrente alternada. Então, eu tenho ali uma usina com 30 megas e a usina fotovoltaica ela deu 4 de 18 megas. Na verdade, 4 ou 6, desculpa. Então, uma usina com 30 megas e a sexta com 18 megas. Então, esse é o layout do empreendimento. Tá? Esse é o layout
básico de empreendimento. Eles eram recrutados em 6 propriedades rurais, à margem da 368. Então, nas proximidades da subestação do chefe, pela chefe de energia geral escolar, próximo às margens da rodovia. Mas, Antônio, onde é? Então, imagina onde seja. Eu estou no limite entre o rodovia e o mudança, mas de fato, onde é? Eu vou conectar para lembrar uma subestação rodovia de algumas pessoas conhecem ali na região da 83. Então, por meio da linha de transmissão, que nesse caso aqui no caso comunitário, que é outro processo de licenciamento, completamente apartado do mar, desse empreendimento. Pessoal, outro ramo que perdoaria a geografia nesse ponto. A sede municipal de Orlândia está por aqui. Está por aqui, está por aqui mais ou menos. A gente está discutindo essas questões aqui nessa localidade. Ou seja, o meu empreendimento dista daqui em torno de 30 quilômetros. 32 quilômetros para ser mais usado. Ou seja, eu estou no limite na divisa com o município de Umburanas, mais próximo aqui da sede de Umburanas do que da sede de Umburanas. Aqui, só para a gente fazer uma aproximação com o mapa, com o satélite, eu estou aqui na proximidade da sede municipal de Umburanas, a 2,08 km dessa sede municipal e a 32 km da sede municipal de Umburanas. Conseguiu compreender? Pronto. Então, dentro dessa propriedade, desse complexo que foi total a apresentação, bom, aqui, isso está disponível, pode ser disponibilizado aos senhores das senhoras, está também no estudo. Eu digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 propriedades rurais com a sua reserva legal. Mas a reserva legal não tem que ficar 20% em cada uma delas. Se alguém perguntar, corretíssimo, pode florestal. Existe isso. No entanto, significa que eu vou ficar cortando, desviando das reservas legais, até no contexto tecnológico, que isso seria prejudicial às próprias espécies. Eu pego todas as 20%, todos os 20%, pego 20% dela, 20% dela, 20% dela, 20% dela, 20% dela, e coloco na área dos fundos, que tem um recurso florestal melhor e com certeza trará muito mais benefício, muito mais ganho ambiental do que elas tivessem pingadas ao longo do nosso mosaico ambiental que a gente chama. Tudo bem, pessoal? Pode passar tranquilamente? Então, ficou até mais claro aqui, na verdade, aqui a gente tem a compreensão muito bem, tem a organização, mas na verdade, com a apresentação adequada do layout do PPP, sua reserva legal, seu bota fora, seu protetor agora e a sua subestação. A partir da subestação, ele vai fazer a linha de transmissão, e mais vai eleger a subestação por uma determinação 33, mas deixe claro, isso não é pauta de discussão nesse presente momento, vai ser discutido em um outro momento. Só para a gente lembrar, Antônio, e 168 megas atende ao quê? Hoje, se essa região só existisse residência, ela poderia atender, aqui a gente não está tratando do setor industrial. Se existisse somente residências, um ambiente domiciliário, ela atenderia uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes. Ou seja, uma cidade hoje de Feira de Santana. Então, é um empreendimento de grande porte. E caso não existisse um setor industrial específico lá, a gente conseguiria atender
utilizar uma entrada teórica, uma entrada solar e por aí vai. Então, só uma composição geral, algumas características do limite, a gente tem que dimensionar para baixo, mas a gente trabalha de 105 a 150 pessoas de emprego direto no município e indireto em torno de 342 pessoas. Infelizmente, eu não posso discutir isso, porque o cálculo é feito por uma fórmula matemática estabelecida pelo Senado, pela FIEB, pelo FIEB, Federação de Indústria do Estado da Bahia. Então, o resultado é esse, de acordo com o investimento do projeto. Então, a duração prevista do empreendimento são de 12 meses e a previsão de entrada em operação, depois que eu pegar depois que eu obter todas as licenças, depois que eu construir todo o empreendimento e obter finalmente a licença de operação, eu prevejo, eu estimo que eu entre em operação em 2027. Logicamente, eu assino contratos com a ANEEL, com o Operador Nacional do Sistema, que eu preciso entrar em operação em 2027. Caso não entre, a gente, na verdade, paga e entra um pouco depois, pede postergação, né? Enfim, dilação de prazo de entrada em operação. Então, um investimento em torno de 3 milhões e 300 mil por cada mega. Está tratando aí de 168 multiplicar esses 3 milhões por cada mega a ser gerado. Então, isso aqui é um modelo dos projetos executados pela série renováveis, é um projeto desenvolvido lá em 2020, 19, 20, e acabou de ser montado aqui no Ceará. Como eu disse, eu tenho casas de rio efêmeras, ou casas de rio intermitentes. Eles não dormem água o tempo todo, mas vai um dia ele pôr água. Eu não respeito o ser humano, também respeito o que eu devo respeitar, mas especialmente porque caso eu não respeite, as placas vão molhar em algum momento. Ou seja, eu tenho a disponibilização de placas ao longo do terreno, e é assim. E aí, ao longo, na parte central do empreendimento, eu tenho, na verdade, o respeito, na verdade, a essas faixas de APP, de áreas de preservação permanente, que, de acordo com o Código Florestal, tem o tamanho do rio, eu preciso destinar 30 metros de largura. Esse projeto, inclusive, a gente vai ter aí 336 mil módulos ou 1000 placas fotovoltaicas, por conta da área para o o que o ecólogo mais gosta, como eu sempre digo, é um diagnóstico ambiental. E o que é o diagnóstico ambiental? Além de falar o que é o projeto, eu preciso fazer, como a gente chama, a gente precisa tirar um retrato do projeto, da área do projeto. O que é que tem lá? Lá tem comunidade, lá tem espécies protegidas, lá tem fauna, que fauna, lá tem comunidade, que comunidade? Comunidades tradicionalmente ocupadas, caso tenha, eu preciso fazer um estudo específico. E por esses caminhos, então, eu fiz para clima, solo, rochas, corpos hídricos, topografia, escala de pedreiro, sismicidade, se a gente tem sismos, né? Cavalos sísmicos, que a gente chama, recursos minerais, tem minério lá, tem mármore lá, tem o que lá, e cavidade, meio biológico, tem o diagnóstico da fauna e da flora, destacando as espécies endêmicas, que só tem lá, cinegéticas e o meu socioeconômico, né? O diagnóstico de ocupação do solo, caso lá seja destinado para uma grande produção de fruticultura. Eu posso instalar um empreendimento lá? Não dá. Não dá para eu consociar projetos de fruticultura e geração solar. Eu escolho um, eu escolho outro. Então, todos esses cenários precisam apresentar o seu projeção. Então, o clima bem rapidamente. Então, aqui na região eu consigo distinguir duas estações muito definidas, uma estação chuvosa e outra seca, um período de chuva, né? Iniciando no mês de janeiro, prolongando-se até dezembro, com máximas pluviométricas, período que mais chove entre fevereiro e abril, né? A temperatura média é 21 graus, com uma chuva em média anual de 720 milímetros. Hidrografia. Qual rio e de onde sai esse rio? A hidrografia daqui é muito característica, então aqui é o mapa da bacia
no plano de gestão da Bafena do Falido, a área do entorno do indivíduo, que ele utiliza a mesma base que a gente usa, está com descaracterização da formação florestal nativa, né? Ou seja, que já está pegando uma área que já está descaracterizada, com uma vegetação rasteira, com alguns indivíduos arbóreos, então a gente não precisa ficar desmatando grandes formações florestais para incluir o empreendimento desse ponto. Aqui, dentro dessa bacia, existem unidades de planejamento de recurso hídrico em determinados estados. Eu preciso de um planejamento específico. Aqui eu produzo uma coisa, ali eu produzo outra coisa, aqui eu tenho certos impactos, ali eu tenho outros impactos. Nessa UPGRH, a gente está tratando do Morro do Chapéu, de municípios, né? Morro do Chapéu, Jacopina, Umburana, Orolândia e Vargas Nova. Então, todos esses municípios estão dentro, na verdade, dessa UPGRH. Não vou colocar o mapa aqui e estender um pouco no que se trata dessa UPGRH, porque não é o objetivo. Então, o que é mais relevante desse ponto? Dentro dessa UPGRH, 73% da área de drenagem, ou seja, da área onde corre a água, tem uma drenagem efêmera, tem um escoamento efêmero, ou seja, é um rio que foi calha de rio, em que não existe um fluxo contínuo e nem um fluxo de rio morro. Ela é utilizada somente para uma drenagem em períodos de grande chuva. Lembra quando eu disse anteriormente do projeto? Eu não posso simplesmente botar placa, porque quando chove demais, eu posso, na verdade, correr o risco dessas placas serem queimadas na chuva. Ou seja, então, 33% dessa área eu consigo apresentar o escoamento efêmero. Além disso, nessa região, é o maior contingente populacional, maior população está dentro dessa unidade de planejamento, é uma unidade que é mais impactada, tem uma maior quantidade de postos até tempo, e assim, nesse sentido, nessa unidade de planejamento, eu tenho 62% do território impactado por alguma atividade própria, seja mineração, seja cultura, seja parques eólicos, seja parques solares. Então, como é que eu vou colaborar com essa unidade de planejamento para tentar diminuir esse impacto? Então, só para distinguir um termo geológico, de onde essa hidrografia vai, no município de Orolândia, você distingue dois domínios hidrogeológicos, e a formação é a base, é o que sustenta essa formação da água. Tanto que em determinados locais a água daqui é de um jeito por conta dessas formações. Eu tenho formações caatinga do grupo Una, ou seja, são formações do extrato geológico aqui que formam tanto Orolândia, quanto o Morro do Chapéu, quanto o Umburana. Então, as características, podemos dizer de forma grosseira, das rochas são bem similares. Então, aqui as cidades, é uma cidade marcada por aquíferos porosos, extremamente porosos, e caracterizada por rios intermitentes e efêmeros. Na região do projeto, aqui são algumas fotos do Rio Salitre, aqui importante o município de Orolândia, então a gente vê que determinadas porções que não tem rios efêmeros, e sim são rios períodos, então a gente tem corre de água aí frequentemente, então, aqui no empreendimento, como eu disse, a gente, no empreendimento aqui, a gente tem dois trechos de drenagem, dois afluentes, eles não se tem um nome específico para esses dois trechos. Isso é bem natural, até porque o modelo de drenagem aqui é rígido, que parece uma árvore, tem vários galhos, podemos dizer assim. Então, a gente denomina aqui um afluente do Rio Salitre, que vem lá embaixo. Então, aqui só para fazer uma localização esse outro, o Orolândia está para cá e o Umburana está para cá. Está bem destacado a série municipal do Umburana. Só voltando. Aqui, pessoal, é um ponto importante. Então, de acordo com cada unidade de planejamento, lembra que eu disse que cada unidade de planejamento tem sua qualidade, tem sua situação técnica, tem sua dinâmica de uso do solo e tem seus impactos. A partir desses impactos, cada unidade de planejamento executa a sua política. Então, por eixo climático, pela gestão, saneamento e
eu consigo ver. E para a gestão, eu acabo tendo uma fiscalização suficiente do processo de desmatamento, de perfuração e uso de postos de emissão de outorga. Como é que a gente pode tentar ajudar isso? Eu vou dizer lá no final que existe um plano de compromisso do empreendedor com os órgãos municipais, no caso, e um dos pontos que sempre são tratados é como é que a gente pode tentar melhorar isso? A gente precisa de uma assessoria, melhorando a forma de fiscalização, melhorando a forma de execução de perfuração dos postos. Então, é uma série de capacidades que a gente pode discutir um pouco mais à frente. Então, em termos de geologia, como eu disse, aqui o empreendimento, a formação geológica do empreendimento, ela foi com a formação ali, com a formação salibre, e até por isso o se deu a partir dessa formação, e a unidade que a gente encontra aqui, que é uma geologia muito mais recente, é a unidade Nova América, que é formada por Ruimita, Aldal, é o Hidrogênio desse mérito, e é característico a formação geológica de ambiente de transição de marés. Então, normalmente, aqui são grandes, logicamente, um grande mar, Chapada Diamantina foi um grande oceano, e essa região aqui era essa área, na verdade, de transição de marés, até por isso que a gente tem rochas carbonáticas bem conservadas aqui na região, apresentando solos bem profundos, sem muito afloramento rochoso, muitas vezes até pela passagem dessas águas a gente acaba diminuindo esse carbonato. Se você pega um carbonato na mão e joga um pouco de água, ele acaba desestruturando e também a gente não encontra tanto afloramento rochoso. Então, aqui no meio do médio, mas a gente tem tudo isso reais para alcançar água em algumas regiões que a gente precisa perfurar poços muito profundos. Então, aqui só para evitar a evolução desse empreendimento, ele está 100% inserido na unidade Nova América, está sendo caracterizada por relevos de colunas bem amplas e suaves, tem grandes morros aqui na área do empreendimento. Então, em termos de metodologia, tem visto essa influência geográfica, a gente apresenta uma característica de região morfológica, até pela transição de marés ali, de alta complexidade e a variedade dessas condições geomorfológicas. A gente tem o desenvolvimento aqui de solos a partir de coberturas litolatelitíticas. O que são isso? São sedimentos inconsolidados que ao longo do tempo foram se aglutinando e formando esses solos. Mas a gente tem características aqui muito diferentes. Se a gente for na região do empreendimento, mas se a gente for na região ali de Vermelho, aquela região ali de Vermelho, aquela comunidade ali de Vermelho, a gente vai encontrar solos completamente diferentes, mesmo na mesma unidade Nova América. Lembra? Elas estão nessa região transacional, de transição de maré. Então, até por isso, a gente acaba não cometindo por essas situações bem complexas, bem características desse ambiente. Então, o solo predominante aqui é o solo vermelho amarelo distrófico. Esse distrófico é o não trófico, propriamente dito, que não é bom para a agricultura. Então, aí, basicamente, um panorama da exposição dos solos na região do empreendimento. Então, aqui, o principal é o latossolo, que está em cor amarelada. E por laranja está o plubissolo. Esse plubissolo tem muito mais ativa, um solo mais forte, uma coloração bem mais forte, tem muito mais ativa e muito mais novo. Até por isso que aqui eu já apresento, na verdade, um solo com a característica de eutrófico, de verdadeiro, ou seja, ele tem uma grande capacidade agricultural, ou seja, é muito bom para você colocar aí na região. Pessoal, se quiser me interromper, fique à vontade, só levantar a mão, eu estou o microfone. Então, quanto à arqueologia, o que é arqueologia? Aqui viveram uma série de comunidades, uma série de antepassados que foram uma casa, deixaram alguns materiais rudimentares, alguns materiais de seu cotidiano. E isso, até pela característica do solo, desses sedimentos consolidados, pode ter a condição de serem muito bem preservados.
um histórico artístico nacional. Um histórico artístico nacional. Não se criou ao longo de nossas perfurações, a gente faz algumas sondagens no solo, em torno de 20 centímetros, o trato, o estrato ali, a gente consegue verificar o que é baixo. Não se criou a existência de qualquer ocorrência arqueológica de comunidade tradicionalmente ocupada na região. Até por isso, a gente recebeu já o ofício, a no mínimo, nesse caso, mineiro, porque não tem óbices, tem uma salvaguarda, a emissão da licença prévia, instalação e operação desse empreendimento. Aí tem que decidir nada, eu vou só decidir sobre a ocorrência desse sítio arqueológico. Espeleologia, isso foi um ponto de discussão na última reunião. Isso aqui, gente, eu trago mais por uma questão de aprendizado. Acho que a gente está aqui para tentar entender um pouco além do que só é um projeto de lavão. Aqui na região, eu não incluo a ocorrência de cavidades naturais. Então, vocês bem sabem, mas tem uma série de cavidades distribuídas aqui pela região. Orlândia, Urandas e o Mundo do Chapéu. Aqui mesmo, vocês têm uma cavidade que é bem parecida, é a cavidade toca dos ossos, exatamente toca dos ossos. Então, como é que ela é formada? Isso é uma cena muito característica de regiões da própria unidade de Nova América. Isso aqui, pessoal, isso aqui, na verdade, é uma geóloga, na verdade, que representou a parte de geologia do nosso estudo. Então, ela vai identificar uma cavidade. A gente passa uma corrente elétrica nessa cavidade, como eu chamo de caminhamento elétrico, e a gente identifica. Para a gente aqui, é um funcionamento do solo normal. Ao passar esse fio, a gente descobre que ela tem aqui, em média, 18 metros de profundidade. Esse foi o estudo levantado lá na região de 20A, próximo de Irecê. Então, aqui a gente tem muita essa ocorrência dessas cavidades. Ela se constitui a partir de pequenos buracos no solo, a gente chama de subidor, e ela vai abrindo. Se você não cuidar em entrar muita água, a água vai, dentro disso, corroendo o carbonato. Esse carbonato vai se tornando literalmente pó, as coberturas detritolateríticas, e isso aí que vai se abrindo, até formar esses grandes espaços vazios. Possivelmente foi assim que se formou a toca dos ossos há milênios de anos atrás. Então, basicamente, essa situação. Então, a gente tem ali, não identificando a ocorrência dessas cavidades. Então, aqui, a cavidade mais próxima que a gente identificou foi aqui no município de Umbanda, que está aproximadamente, em média, de 2 quilômetros, 10 quilômetros de distância do empreendimento, não gerando qualquer risco na implantação desse empreendimento. Lembra que eu disse, eu preciso visualizar se tem comunidades tradicionais ali naquela região. Caso tenha, além da própria Constituição, que já resguarda a consulta às mesmas, existe essa convenção aqui, Convenção 169 da OIT. Hoje estão vendo muito no noticiário Trabalhar, que é a Organização Internacional do Trabalho, é uma organização em que essa convenção foi celebrada em termos intergovernamentais. Então, o Brasil é signatário. Então, a partir dessa conclusão, a gente precisa fazer uma consulta a essas comunidades. Aqui a gente cita comunidades de pescadores, quilombolas, indígenas, marisqueiras e afins. E quem regula isso é a Secretaria de Promoção à Igualdade Raciais, IFAM ou INCRA, dentre outras instituições. Antônio, foi registrado uma comunidade aqui na região de Umbanda, então até por isso a gente não executa uma consulta livre prévia esclarecida, mas nesse caso a gente precisa executar a reunião pública, que é uma coisa completamente diferente da consulta livre prévia esclarecida, que tem um procedimento muito específico e deve ser tratado junto ao Ministério Público Federal. Então, quando eu olho para a
nesse caso da região, a gente tem uma predominância de arbustos de 1,5 metro a 2 metros, com os indivíduos arbóreos emergentes. Lá a gente acaba encontrando até catineiras, aquelas pau branco, aroeira, entre outras. Então, será instalado em empreendimento, a característica da região é antropizada com utilizadores emergentes. Antônio, bom você falar, a aroeira, pelo que eu me lembro, a aroeira é protegida. Exatamente, é protegida por lei, por um instrumento legal específico. A partir desse instrumento, o INEMA é obrigado, na verdade, a me cobrar uma compensação. Se eu subir eu tenho que plantar onde? Na nossa área de planejamento. Qual é a nossa área de planejamento? O PGRH2, lá aquela área, unidade de planejamento da bacia hidrográfica, até porque as plantas que eu vim plantar, a planta que existia ali, ela prestava uma função ecossistêmica na região que eu preciso plantar, na mesma subbacia hidrográfica. Então, o pessoal da IBS aí, já estou fazendo parceria, vamos fazer essa parceria hidrográfica. Então, utilizando a mesma base de dados lá do plano de gestão da bacia hidrográfica bacia do Salitre, a gente tem um empreendimento quase esgotético, com uma boa parte sendo caracterizada por uma área antropizada, que é a área de aqui, vocês conseguem visualizar, e a caatinga em verde. Então, a principal nossa área, que é essa em verde aqui, está destinada para a nossa reserva legal. Mas já pensou que eu botasse nossa reserva legal na área que está antropizada? Não serviria de nada. E até por isso, entender, na verdade, o mosaico da vegetação na região, a gente destina a maior parte da vegetação para a reserva legal, para evitar uma supressão desnecessária. Para a fauna, até por estar próximo, na verdade, na rodovia, enfim, conecta dois municípios característicos, eu não vou encontrar uma fauna de grande porte e uma fauna escultuante. Acabo encontrando regiões mais ao erro, que a gente chama mais afastadas dessas áreas de grande impacto. Na Serra da Babilônia, na Serra do Maurício, aqui para cá, na Serra do São Maurício para cá. Então, acabo encontrando uma fauna bem mais protegida, até porque lá não tem tantos impactos assim. Então, a gente estabelece uma metodologia bem específica para cada local, entendendo que a fauna que a gente tem grupos taxonômicos. É fauna, e a gente junta aí anfíbios e répteis. Lembra que eu disse que nosso rio lá não molhado por todos? Pelo período que a gente faz o estudo, é muito difícil que a gente encontre anfíbios, né? Porque depende de uma área úmida. E lá não tem grandes porcentagens. Então, a gente acaba não registrando esses anfíbios na região, mas tem muitos répteis, lagartixas, enfim, uma série de jabuti, lagartixa de parede, pajero, calango, peru. Para ave e fauna, para as aves, a gente encontra uma dezena, uma cacetada aqui, no termo. Então a gente faz um estudo específico por meio de playback, que a gente chama, né? A gente coloca o som da ave, cantado, e espera ela responder, se ela responder, logicamente aqui ela está presente ali. Então, além de fotografias, nunca atuando aqui nesse estudo por meio de um manejo direto da fala. A gente não precisa capturar a ave e soltar somente em situações muito específicas, mas nesse caso a gente por meio de fotografias, playback e também registros secundários. O pessoal já passou aqui muitas vezes e já estudou isso de diversas formas. E a massofauna, a gente encontra principalmente na região do Rio, logicamente, raposa, rabude, né, aquele rato rapudo, peba, tapu-peba e o gambá. Então, bem brevemente, só deixar claro, o endemismo que eu trago não ele só tem aqui no município de Hortolândia, ele tem um trato de endemismo, esse ponto, que é o endemismo da Caatinga. Então, o endemismo regional
falta comida para onça parda, ela vai comer principalmente a criação. Então, a gente fazendo essa correlação aí, a gente, de alguma forma, tentar proteger essas espécies de interesses sinergéticos, né, que a gente chama de interesse da casa. Então, além da fauna, flora, do benefício, das rochas, tudo isso, a gente precisa caracterizar culturando e orando. Então, fazendo um breve, aqui está uma mapinha de locação do empreendimento. Então, geralmente ela se encontra, tem um ratinho aqui, então ela se encontra aqui bem no meio dos dois municípios. Então, Urunas é uma cidade demográfica, 10, 18 quilômetros, Chalmas tem 11, então você tem uma população, 59% da população de Urunas é a zona rural, sendo que em Urunas 66% da população é da zona rural, então mais de 7% aí diferente entre Urunas e Urunas. Então, os principais movimentos migratórios que a gente teve aqui, o eleitoral, que ouve muito falar quando criança, são os principais movimentos migratórios aqui que se deram, se constituindo pela atração de trabalhadores em décadas mais recentes, se viram atraídos pela extração de mármore, né? E em décadas, em anos recentes ainda mais, pela atração diante da implantação de projetos de energia renovável. Então, o setor minerário aqui, de fato, é um grande indutor do Brasil, em especial aqui no município de Uruguai, de migração, né, de características de processos migratórios. Então, a gente consegue observar isso de acordo com cada censo. O censo de 2010 e o novo censo de 2022 demonstra que aqui a gente tem muitos munícipes que não são naturais do município. Ou seja, então eles vieram de algum lugar atraídos por alguma motivação. Nesse caso, pode ser desenvolvimento de projetos da migração de mármore, das eólicas, outros projetos solares, dentro de outras características. Então, como eu disse, a gente encontra principalmente vocês demográficos, são municípios de pequeno porte e o principal representante aqui, quanto ao PIB, o principal sendo também é o setor da administração pública, sendo seguido pelo setor de serviços e indústria e, por último, o setor agropecuário. Então, que contribui, na verdade, para a formação do PIB principal. Então, como é que a gente delimita, né? Como é que a gente delimita, de fato, a área de desenvolvimento? A gente, na verdade, entende que algumas comunidades têm características muito homogêneas, por serem próximas, a forma de migração, a forma de conquista do território foram bem similares. Olha, o Nego Pirou foi na Casa do Lado, aqui a Casa do Lado gerou-se uma outra comunidade. E assim, de acordo com a análise das características de cada comunidade. Então, a gente delimitou, na verdade, a nossa área de influência indireta, como seja, ou seja, que recebe, que mitiga esses impactos, ou seja, o centro do Uruguai vai receber menos impacto, em via de regra, do que as comunidades que estão mais próximas ali do empreendimento. Até porque aqui não vai chegar poeira, aqui não vai chegar o rio, mas as comunidades mais próximas recebem o rio. Até por isso, a gente chama de administração indireta, ela recebe impacto, mas ela recebe menos do que as comunidades. E as comunidades, elas recebem impacto de forma direta. Quais são as comunidades? Valores 2, desculpa, Aurora, Alagadiço, Baixa Traféria, Catarina, Lagoa do Rio, até porque a gente vai precisar ter o Rio também. Durante a instalação da linha de transmissão, a região da Lagoa do Rio, e a série municipal de planos de povoados, municípios vizinhos. Então, como é que a gente deve ter isso? A gente precisa avaliar alguns critérios. Esses critérios são interferência em rede de acesso, demandas da infraestrutura social urbana, alterações na vida cotidiana, a pessoa que toda hora está passando ali caminhões. Lógico, quando era o projeto de eólica, vocês viram aqueles caminhões imensos, né? Com aquelas frentes imensas, com aquelas praças imensas. Nesse caso, a gente está
principal, normalmente que se transporta nesses módulos fotovoltaicos, à exceção grande que é isso que a gente precisa de um primeiro transporte. Mas esse impacto, sem dúvida nenhuma, em empreendimentos solares, e áreas de ladeira e de uso. Então, o que a gente, na verdade, a gente acabou identificando o nosso desenvolvimento, né, durante as visitas às comunidades, com as características sociais e organizacionais dos municípios, remarcadas por influente de pluralidade. A gente visualizou isso, né, que o município de Ouro tem um percentual de 66% da população morando em região rural, então a gente verifica isso, se manifesta na dinâmica e na dinâmica simbólica e cultural, as pessoas têm a característica ruralista ainda muito influente, agropecuária, como vocês viram, ela sempre teve terceiro setor em termos de representatividade que contribui para o PIB municipal, ou seja, vai responder por 3,18%. Então, ela é voltada hoje quase integralmente à subsistência, ao consumo próprio da família. Logicamente, a principal característica aqui se dá a principal agricultura aqui é pela agricultura familiar e a pecuária bovina, né? Tendo bovino para mim, sendo a principal atividade econômica da população que se baseia nisso. Então hoje, só uma característica do IBGE atual de 2020, ela demonstrou que 39% em detrimento a 32% do município de Ouro a população é economicamente ativa. Então, só para complementar, a visão do trabalho também é familiar, né? Então acaba sendo o pai levando os filhos, muitas vezes, para a zona rural e as donas de casa cuidando das residências, então você também identificar o centro que a gente avaliou. E o método produtivo aqui é a agricultura de cereja. Então, eu acho que esse é o ponto de falar sobre o impacto, todo momento, fazendo todo esse recorte do meio físico, do meio biológico e do meio socioeconômico, qual é o impacto que que o empreendedor vai executar sobre essa dinâmica social, sobre essa dinâmica da fauna e da flora e sobre essa dinâmica que existe da geologia, da hidrogeologia, então qual é o impacto desse empreendimento, dessas características naturais da região? A gente avalia os impactos na área do estudo do projeto. Isso aqui é o grande impacto que a gente está executando, que a gente está gerando uma expectativa na população. E se tudo isso aqui não der certo? Se simplesmente não der certo a implantação desse empreendimento? Não sei. Então, a gente precisa levantar isso como um grande impacto. Na fase de implantação, sem dúvida nenhuma, é o período de maior impacto, maior incidência de impacto, ruído, poeira, trânsito, transpulmonar, outro só intermitente, exclusivamente 12 meses, e a fase de operação, que aí, pelo modelo, na verdade, de geração de energia, pelo menos a vida útil de 35 anos a 40 anos, podendo ser renovado por mais de 40. Então, aqui a gente tem uma série de aspectos de impacto. A diferença de aspectos é como é que dá a relação minha com o ambiente e a própria relação de qual é o impacto que eu gero sobre o meu ambiente. Ou seja, então, eu atuando aqui, comunicando o projeto, qual é o impacto que eu gero? Eu gero a geração de expectativa. E como é que eu vou reduzir esse impacto? Explicando como é o programa de educação ambiental, o programa de comunicação social e o programa também de capacitação da mão de obra local. Por exemplo, a movimentação de máquinas e a própria terra-comunidade. Eu fiquei logo nisso, o empreendimento relativamente plano, índice de topografia 3,5%. Ele é muito plano, ou seja, eu preciso fazer um corte a terra, uma terraplanagem muito superficial, muito relativo. Então, mesmo eu tendo esse aspecto, qual o impacto que eu vou gerar? Alteração da qualidade do ar, caição da poeira, supressão da vegetação. Eu vou precisar suprimir essa vegetação para fazer essa terraplanagem, logicamente. Processos erosivos, eu posso gerar sulcos, eu posso
meio da máquina, possa acabar matando o pé. O que é que eu faço? Então, existem programas, na verdade, que a gente estabelece ações e medidas para que esse efeito seja o mínimo possível, como ele um programa de gestão, um programa de construção, um programa de superação, delimitando exclusivamente o que eu vou suprimir para não suprimir nem mais, nem menos daquilo, programa de reserva fora, entre outros. Então, esses são os principais impactos negativos, vamos dizer assim, que eu citei anteriormente, né? Essa geração de poeira, essa geração de ruído, esse transtorno da população, especialmente da área de influência direta, que são ali das comunidades. E quais são os impactos positivos? Logicamente, ali, ele tem uma própria geração de emprego, geração. Antônio, você vai dar emprego, mas tem algumas pessoas aqui que não têm a instrução para assumir um perfurador de traga. O que é que eu faço? Eu preciso firmar uma parceria com a FIEP, com a SENAI, com essas instituições de fomento ao ensino e gerar parceria para fornecer esses cursos para os trabalhadores atuarem. A gente tem que estar destinado um máximo para a população aqui para a região, o aumento da arrecadação de impostos para o município, a própria melhoria das cidades de resistência, também a geração de energia renovável e a contribuição para o desenvolvimento sustentável da região, se tornando um grande chamariz para outras empresas, sem dúvida nenhuma, chegar aqui no município e desenvolver projetos de qualidade, seja viável técnica, economicamente e também ambientalmente falando. Então, finalizando aqui, diante de todos esses impactos, eu tenho uma série de programas e planos ambientais que são estabelecidos para mitigar e para diminuir esse impacto, diminuir ainda mais a incidência desses impactos sobre o meio físico, sobre o meio biológico, em especial sobre o meio socioeconômico, porque as pessoas que sentem, de fato, essa interferência de alguma empresa aqui na região, a gente estabelece um prazo, plano de reconciliação pesadas, a gente está muito tempo campeira temporária, a gente vai largar a aula, pois não, a gente precisa resultar, na verdade, uma recuperação daquela área, ou por meio de um plantio, ou meio de um resgate da flora, não, depende, a gente precisa explicar de fato qual vai ser o nosso procedimento para recuperar essa área. Então, o nosso grande objetivo é chegar nessa transição energética, desde que ela seja ambientalmente renovável, economicamente viável. Eu não posso prometer que muitos fundos para os senhores e senhoras sem que ele seja economicamente viável, socialmente justo acima de tudo, né? Eu simplesmente preciso chegar à comunidade e perguntar de fato sobre fazer de fato essa consulta Fica assim também, né? apreciação, ouvir essa argumentação dos senhores para que a gente não sei, mais vai ouvir isso. possível. Eu sou não, pode ser, então vou para então, pessoal, considerando tudo isso, tem que exigir uma restrição de sustentabilidade, tem uma localização favorável a gente tem que a implantação desse período no passado tem uma certa viabilidade técnica econômica e a supervisão ambiental desde que seja executado todas essas medidas mitigadoras, essas medidas contempladoras para a gente ter para que a gente tente mitigar ao máximo, reduzir ao máximo ainda esses impactos que sim vão ser gerados, mas sem dúvida podem ser mitigados. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Os contatos para mim e para todos. Tem um carregador aí. Não, aqui é legal. A partir dali tem um Boa tarde a todos também. Desde já, parabenizo a empresa por acatar algumas
usado nosso saúde, nossa bacia, como uma seita, né? E não a outra. Anotei aqui vários pontos. O primeiro ponto que observei no teu slide, com o documento que vocês disponibilizaram da área, é 410 hectares ou 446 hectares? 410 hectares está no seu slide, em 446 hectares no relatório. 446 a gente já inclui também a reserva legal. Ok. Um pedaço da reserva legal para delimitar todo o imóvel rural. Mas isso está no relatório, né? Está no relatório. Deixando claro, o relatório é de 2020, né? De fato, o processo de desenvolvimento, ele não se esgota. Desde 2018, esse empreendimento vem sendo desenvolvido, a tendência de diminuir, ou seja, a gente tinha 440 hectares estabelecendo uma licença prévia, a gente utilizando o modelo fotovoltaico ainda mais recente, a gente reduz a área. Ou seja, então, a gente tende a utilizar desses artifícios desde que a gente não fuja da área licenciada para que, de fato, a gente consiga dar uma maior viabilidade ainda no empreendimento. Certamente vocês pediram a alteração de área com o ENEMA, né? Que era 410 e agora é 446,5 está aqui, é isso? Aumenta. Já posso responder. Ou seja, se a gente licenciar 2.000 hectares, ou se a gente licenciar 446 hectares e utilizar 410, nesse caso, a gente apresenta um ofício ali, um alimento. Eu estou reduzindo ainda mais de baixo. Eu não preciso suprimir os 30 de diferença, eu consigo colocar esses 30 de diferença para a reserva legal. No entendimento ambiental, que é o termo de dito, não processualista, se ele for tratar de meramente processualista, a gente fala tem a nova licença, a gente precisa de fato retificar, mas aí é meramente burocrático, propriamente dito. Ok, respondi. O segundo é qual é o programa que vocês vão, na verdade, acatar ou, na verdade, implantar para controle de grandes felinos, se isso está previsto dentro das funções da empresa. Posso levar até o final? Você responde tudo? Ou você quer parcial? Vocês preferem parcial ou Cada um? então pode responder. Porque a gente mata uma, leva a bola e cada vez. Isso não foi, o que acontece? Pronto. Durante o levantamento do estudo, não foi identificada a presença desses grandes felinos na região que a gente está tratando. Exatamente pelas questões que eu comentei, né? A gente está numa região extremamente impactada pelo trânsito de grandes felinos. No entanto, no programa de monitoramento de fauna, a gente deixa claro, caso seja identificado algum felino durante aos monitoramentos, a gente, lógico, faz monitoramento de fauna, faz monitoramento de mascofauna, faz monitoramento de herpetofauna e faz monitoramento da ave e fauna. Caso seja identificado algum animal de grande risco ou que seja enquadrado ameaçado de extinção, a gente delega uma subseção específica do programa de monitoramento, executando em parceria com as empresas que já executam aqui programas de monitoramento específico para grandes felinos. A gente hoje, graças a Deus, tem a grande parceria com a Paula Bueno, da Civil, e já executa junto aos institutos carnívoros empreendimentos desse projeto de desenvolvimento. Essa informação para vocês, como nós já fizemos hoje analisamos outros processos aqui, tivemos outros parques, vocês vão receber uma condicionante específica para monitoramento de grandes felinos, porque aqui tem grandes felinos. Aqui, olha, no Brasil.
que elas tiverem uma pergunta. Se vai operar 20 anos, é 20 anos. Se vai operar 30 anos, é 30 anos. Se vai operar 100 anos, em 100 anos eles vão fazer segunda terapia. Maravilha. Aí eu peço uma salva de palmas aí. Mas eu deixo claro, eu fico trabalhando com o que eu tenho hoje, sabe? Não foi registrado e a gente se coloca à pronta disposição. Quem dera, se Deus quiser, eu venho executar o programa de monitoramento de grandes felinos, até a minha formação. Não seria louco de manter o programa de monitoramento de fauna sem grandes felinos. Então a gente já vem, isso está no processo também, caso a gente seja identificado no animal desse porte, logicamente a gente precisa estar à disposição e estar com um plano específico. Isso não é nada fora do mundo e a gente já vê isso há algum tempo, até nos projetos que a gente já vê no plano. Ok, Antônio, outra pergunta. O teu artigo 4, ele relata aí as comunidades impactadas pelo empreendimento. Porém, no relatório, eu só consegui visualizar, e é também claro, duas comunidades de Orlândia, evaluadores e atacadistas. Aí a pergunta é, por que o relatório não traz o nome das outras comunidades como impactada, a área de Cairi? Esse estudo ele foi complementado. Como a gente vai passando esse estudo com várias complementações. Uma das complementações foi a última reunião, sem dúvida nenhuma. Então, hoje o que está valendo, que a gente já apresentou o INEMA, é isso aqui, esse aqui, esse é a nossa área de influência direta. Então, o que está hoje não é aquele estudo, é outro estudo. E aquele estudo, pessoal, vamos lá. A gente, no nosso recorte metodológico, é a menção ali. Lagoa de 33 está distante 9 quilômetros do empreendimento. 9. Uma instrução que vamos aqui que exige nossas áreas de influência devem ir até 5, 6 quilômetros. Então, quando a gente fez o estudo lá em 2020, só considerando, preciso me certificar, a gente considerava os centros polarizadores, ou seja, se eu tenho valor 2 e tem uma muito próxima, elas atuam como centro polarizador de valor. Isso a gente apresenta no estudo como as comunidades são muito homogêneas, eu não tenho características distantes completamente de valor para estar imediatamente ao lado. Eu preciso apresentar de fato o nome, e isso está no processo hoje em dia, mas a época que fala, a gente fez um recorte e entender os procedimentos e metodológicos já existem. Lógico, mas a gente vai incluir e já incluir no processo todas as comunidades que aqui estão por aí. Inclusive, a gente tem Postas Baixas, né? Que também fica bem próximo de Baguá. E ela tem Catarina. Baixa da Catarina foi considerada. Foi Baixas está próximo, mas só que aí tem uma aqui, Posto das Baixas, Baixa do Zé Preto, só foi Gabriel. Elas estão para cá na Catarina ainda. Mas elas estão a quantos quilômetros do projeto? Estão de Catarina. Catarina está mais na frente, elas estão bem de Santa Catarina. Catarina já estava 8 pontos alguma coisa. Elas estão também saber. Não, Catarina, enfim, mas ela pode postar no projeto, está aqui gravado. Eu acho que a gente vai incluir. Pode incluir, né? Porque assim, quanto mais hoje nesse momento inicial, quanto mais a gente mostrar a realidade e a empresa está fazendo o serviço de olhar e mostrar, do que você ter que reclamar depois de ser um problema pior, né? Acompanhar melhor e o processo se dá ao longo do caminho com mais segurança. E a gente vai ter 2 horas dessas comunidades. Como eu disse, só finalizando, perdão. Gente, isso aqui não é estanque. Isso aqui não é estanque. Eu preciso daqui para instalar um empreendimento. Surgir uma outra comunidade, eu sou obrigado a colocar. Então, isso aqui lá não é uma catarina que não vai sair mais nunca. Eu preciso de fato, já que o senhor trouxe, e os senhores trouxeram, então eu vou incluir. Então, logicamente, não estou me negando, mas eu preciso incluir. Isso vai ser incluído tranquilamente, sem o maior deles. A última pergunta é a última que eu trago, né?
e a gente vê a preocupação da contratação do primeiro emprego. Você nos tranquiliza quando diz que vocês vão conseguir trazer empresa para capacitar, né, em parceria. E aí, Horolândia está um pouquinho à frente, porque já tem muita gente capacitada. O que está acontecendo? A empresa vem, faz o licenciamento, o Enem, está tudo bonitinho, mas ela contrata a especializada. Aí quando ela contrata a especializada, tem um pacotinho dela. Aí não aceita de jeito nenhum a pessoa mesmo tendo experiência, mas não aceita porque nunca trabalhou, não tem uma carteira assinada, não tem um registro. Nós vivemos essa realidade gritante. Eu tive com um pai de família chorando e pedindo encarecidamente uma certa empresa que desse essa oportunidade a ele. E não foi dado, infelizmente. E eu presenciei uma família chorando mesmo, apelando de ver sua família necessitando de emprego. Então, o que a gente pede? Que essa empresa venha, de fato, dar essa oportunidade, que isso não fique só aqui, entendeu? Nesse bate-papo, onde mais os programas, mas melhor ainda é que a recepção deles é que essas empresas, de fato, contratem o pessoal local e que não traga pessoas de fora, sendo que o nosso município tem, e a gente tem que gerar emprego. Nós não estamos indo para outros estados em busca de emprego. A Horolândia está conseguindo se manter aqui dentro, então é justo que o povo daqui seja empregado, né? E que não precise se deslocar, deixar a sua família para ir para tão longe. Então, que as empresas especializadas venham cumprir o que você bem falou aqui. Essa contratação, imagine que você vai mais além, você capacita quem não tem. Imagine o ser humano já capacitado, ele quer oportunidade de emprego. É isso? Muito obrigado. Obrigado aqui. E aí, é o seguinte, bem lembrado, eu convido o Enem na adolescência de janela aberta, né? E a gente vê que foi Alfredo que nos acompanha, viu como o Horolândia, Murana, impactado com os grandes felinos. Foi diante dessa situação que Alfredo coloca como condicionante, mas também Alfredo, que o primeiro emprego e a contratação local, ou seja, condicionando primeiro. Porque a gente vê que a empresa só cumpre se o menino falar cumpre. Se o menino falar não, se a cumprir um pouquinho, aí a empresa faz o que quer. Então a gente pede essa compreensão. Obrigado, você travou agora aí. Que bom que você trouxe o negócio do programa de capacitação da mão de obra local. Gente, eu não estou fazendo nada de inclusivo aqui, sendo bem certo, como diz o povo, certo, caceteiro. O INEM estabelece isso e eu preciso cumprir. E Luciene, de fato, caso eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas existem instâncias nos órgãos responsáveis para cuidar disso. A gente passa por região, e isso vem sendo apresentado. Né, Antônio? Beleza, é bonito, é bacana, mas não se contrata o pessoal daqui. Eu falo, de fato, existe a ouvidoria do INEM, existe a própria ouvidoria do Ministério Público, que de fato deve atuar nessa situação, e não eu. Então, o que eu posso fazer aqui é apresentar, Luciene, a gente executa o programa de capacitação, a gente executa não, a gente elabora o programa de capacitação da mão de obra local, elabora o programa de apoio a arranjos produtivos locais. Dona Fátima produz tal coisa, como é que a gente pode apoiar tal situação? Não vou resolver o problema do mundo, seria muito grosseiro da minha parte falar isso, mas o que der para a gente fazer, sem dúvida nenhuma, até para que não gere um conflito local com a própria comunidade. Então, existem instâncias e órgãos responsáveis para cuidar disso. Eu espero que a gente tenha situações muito mais agradáveis para a população local. Eu acho que a gente tem como auxiliar nesse ponto. Os primeiros empreendimentos aqui foram aprendizados para a gente, né? Aprendendo muita coisa. Mas agora a gente tem como não falo impor isso, mas impor isso às empresas. E eu também, chamando a redundância, eu proponho a vocês
ele aqui, também representando o município, porque vocês não podem definir o que vai acontecer com a instalação desse empreendimento. Porque não é a CEF que vai colocar, a empresa que controla o projeto. Então, eu acho que vocês podem se antecipar criando um núcleo, né, de mão de obra para empresas de energia geológica. E o núcleo façam um catálogo, mas façam, criem uma, como é que eu vou dizer? Criem um cadastro, mas criem um cadastro e criem um espaço para que as pessoas possam lá se inscrever, colocar os dados, não sabe o que fazer, etc. E para que a empresa possa se dirigir a esse núcleo de cadastro. Se vocês fizerem isso, certo? Eu prometo a vocês que eu vou ajudar na análise do processo mais funcionantes. A Liverice para eu trabalhar. Hoje é um município que tem um cadastro técnico. Tem um centro de cadastro técnico. Um centro lá na Secretaria Ambiental, né? Seis empresas que procuram esse centro, antes de contratar o primeiro funcionário. Viu? Alfredo, se possível, queria fazer uma colocação. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quero parabenizar a Dona, parabenizar o Alfredo, o Ney, aqui presente, pedimos a primeira reunião que tivemos aqui, exatamente para esclarecer essa situação, essa dúvida, mas tenho certeza, Dona, que o que queremos é parceria com as empresas. Nós sabemos que a empresa termina os parques, trazendo também desenvolvimento na nossa região. Apesar do impacto, como já foi bem colocado por você, que também traz para o município, para a região, mas claro que traz também desenvolvimento. Então, não que a gente seja contra, somos a favor dentro da legalidade das coisas corretas. Isso aí não tem dúvida. E o que vai apresentar o Alfredo, o Inês, ele já colocado essa questão do filhinho, uma coisa que vem pedindo a gente, onde eu mesmo tenho uma propriedade cercada para criar caminho que não posso criar em função dos felinos prejuízos que eu tivemos. Tá certo? Então eu tive que deixar até de tirar nessa propriedade por esse motivo. E eu tenho outras pessoas aqui também, outros pequenos produtores rurais, nessa mesma condição. Então precisa também ter estudado um caminho também gerador do emprego e renda para o outro caminho. Mas não pode jamais esquecer desse detalhe. E nessa colocação, de uma certa forma, nós já temos aqui o posto do Cine. Conseguimos fazer para cá um posto do Cine. Apesar de que ele não está sendo utilizado da forma que gostaria. Essa é a questão. Tá certo? Mas vamos sim fazer esse cadastro para poder botar um apoio tanto da empresa quanto do governo, para que a gente realmente possa estar dando mais emprego à nossa população, um pouco da nossa território. Tá certo? Nós somos mais queremos e quero também colocar para conta nas 5 comunidades que está bem mais próximo e ele pedir realmente para votar. Posto das Baixas, Baixa do Segredo, essa que está mais próxima, inclusive, do empreendimento, Açapão, São Gabriel e Catarina, também não pegou, estava com Catarina, pronto, se está tudo bem, certo? Mas são essas comunidades que também estão mais próximas do empreendimento. Como eu disse,
gente garanta, no momento da instalação, a participação de todas as comunidades em uma eventual comissão de acompanhamento do empreendimento. Então, basicamente, é esse o objetivo que a gente tem. Mas não está realmente no conquista. Está bem próximo, também é conquista. Está bem próximo ao logo. Quase pegado na outra. Exato. Gente, vamos lá. Objetivamente, como eu disse, se eu tenho povoados muito próximos, para o diagnóstico, para a gente tem situações muito homogêneas. Lógico, existem moradores diferentes, estou dizendo que são os meus moradores, mas existem moradores diferentes. Isso aqui é importantíssimo para que a gente coloque, olha, existe mais 10, existe mais 20 comunidades. Ela seria o primeiro a colocar no processo. Então, objetivamente, isso não tem problema nenhum. O projeto não é estranho, isso não é estranho, isso sim precisa ser complementado por meio da situação aqui, da comissão, da audiência, da reunião. Então, basicamente, esse é o objetivo. Nós temos aqui a comunidade barragem. Tem um posto. Isso. Nós temos um posto. Eu tenho que fazer um maior impacto para os caminhões. Vou parar na recepção, parar no posto, às vezes, no abastecimento, no trabalho, em alguns momentos, mecânico, tá certo? A ponto que a gente vai ter alguns pequenos acidentes. Caminhões estão contaminando até na situação, cruzamento. Quando temos uma rotatória, estamos tendo um grande impacto nessa comunidade. Apesar de ser mais distante, mas tem esse impacto nessa área. Sem dúvida. Esse é o objetivo que a gente tem nessa reunião. Se os senhores entendem que de fato isso é lugar, vamos colocar objetivamente para a gente não derrogar. Só o que entra na fala do foi antes de passar para o telefone, quando ele fala assim, né, que não está funcionando como deveria. A equipe SE faz um trabalho excelente, mas o que acontece nas pesquisadas? Elas entregam, independente do sim. Quando você pensa que não, elas vão ocupar a vaga. Então é nesse ponto que ele nem respeita o sim, né? Ele não respeita aquele cadastro. Graças a Deus, você for sobre esse prova. Está lá, o motorista falando e tal, tem um amigo que está sempre na casa em caixa lá. Independente de você ou não, os caras vão ser bons. Eu queria ver se seria possível, no caso assim, para a empresa da nossa gente que mora na região, seria possível colocar uma cláusula no contrato de contratação e para participar de energias renováveis da região, empresa registrada há mais de 1 ou 2 anos, para poder participar desse do edital para a contratação do pessoal. Mas já resolveria um problema, porque em cima da hora a pessoa já chega, sabe que tem a empresa aqui de fora, quer contratar aqui, e o problema é resolvido. Fazendo dessa forma, a empresa da cidade, a gente fala do município, há mais de 2 anos. Nesse primeiro momento, tudo que eu responder aqui, não vou conseguir dar um exemplo todo cabe ou não cabe. A gente está numa situação muito antecipada a esse ponto, de olha, a gente vai contratar semana que vem. Não é isso. Eu acho que não obtivemos ainda a licença, nem sabemos se a gente vai receber a licença. Ou seja, para quem sabe começar a pensar em como contratar. Então, a gente precisa trilhar cada passozinho e, sem dúvida, eu acho que aqui fica gravado tudo e já existe uma ata sendo confeccionada para isso, para que durante a instalação, caso o projeto venha a ser construído, a gente pensa, pode, é juridicamente aceito, não é juridicamente aceito, o INEMA permite, não permite. Então, na verdade, eu não posso lhe responder com 100% de certeza nesse primeiro momento, até porque a gente nem sabe se esse empreendimento vai para frente ou não sabe para frente. Se caso seja aprovado, vai ter essa reunião de apoio.
planejamento do empreendimento, diante das condições do dilema, e isso pode ser apresentado durante a discussão. Olha, Antônio, isso não está sendo feito, como é que a gente pode melhorar? Se for eu, se for esse rapaz aqui que nos fala, ou não. Então, a CES está aqui disponível para essas sugestões, o INEMA está aqui presente, as instituições responsáveis por cada setor, o pessoal falou de Garcia, existe também o Ministério Público, que sem dúvida tem que atuar nessa situação, além, logicamente, do engenheiro ambiental. Eu não entendi o que o senhor falou. Tem uma empresa que usar uma empresa de energia solar, seja registrada da cidade. energia solar residencial. Não, eu creio que seja já existe na cidade, energia solar. Para propagação de fogo. Mas se não for residencial, não. Pode ser junto com a fazer a comissão, para formar a comissão. A participar do criasse um núcleo, uma diretoria coordenação, um contrato de cadastro que oferecesse essa mão de obra institucional. É como se a prefeitura formasse o próprio SINA. Eu não entendi o SINA estadual, vocês criassem o SINA municipal, é isso. Institucional, eu entendi assim na fala de Alfredo. Além do fim, a gente tem oportunidade para atualizar como funciona a direção onde é que isso para apresentar da IPF, eu estou me lembrando da estufa, né, do canteiro que a gente fez, e está plenamente agora. A missão 3 entendeu que eu falo sobre isso. 4, a tendência não é diminuir, é aumentar. Então, esse que a gente está querendo ver acontecer, está acontecendo aqui em Ouro. Eu vi ali as meninas, eu vi para a cidade da menina ali, e aí vi empreendedores, emprego, gente, emprego está acabando, isso aí é futuro, empreendedores. Agora vocês têm agência, tem empreendedores, e com essas empresas de energia ainda tem emprego. Ouro é um município abençoado. Bora trabalhar comigo, eu ajudo. Também ajuda. Língua não é disposição. Nosso grande problema aí nessas provas é exatamente a contratação ou não ter carteira assinada no seu primeiro emprego. Não é por falta de capacitação. Eu tanto emprego, ninguém deu capacitação, cada doente trouxe capacitação e o município investiu muito em curso de capacitação. Aí, agora, o grande problema das empresas terceirizadas é contratar a pessoa que não tem carteira assinada, que não comprova na carteira, é uma experiência. Esse está sendo aí nosso entrave. Zé, eu tenho um plano. No cantinho, depois a gente vai. Eu passo meu plano para você. Você vai ver. Finalizando aqui, vocês têm mais alguma palavra para a atenção? Parabenizando todos que já falaram, especialmente o nosso palestrante, o pessoal do Lima. Eu só observei uma coisa, fora assim, o senhor já falou, sobre a questão da permeabilidade. Vocês colocaram a questão do carro, porque colocaram a interação da área, né? Mas tem a questão do habitat, que não tem uma habitação, eles vão migrar para as propriedades rurais. Não só
a situação mais ideal, isso não aconteceu aqui na Bahia, pelo que eu livre, já aconteceu em uma outra região, uma região que tem um projeto, de durante a superação passar uma moça, para onde ela vai, com o ruído, ela fica desnorteada, ela vai se esconder na casa de alguém. E aí, o que acontece? A gente literalmente precisa paralisar a obra, aguardar alguma empresa específica, licenciada pelo órgão licenciador, para que faça o resgate desse animal e se coloque numa área devidamente de soltura. Da mesma forma, caso a gente capture um animal desse, logicamente a gente não vai atirar, a gente não vai matar um animal desse. Não é esse o objetivo, é capturar todo o manejo animal, garantindo a integridade física de quem ele captura e também do animal, e solta todos esses procedimentos de como se dá o manejo até quando vai ser solto. Isso é apreciado pelo próprio órgão, emitindo caso seja enviado uma autorização de manejo de fauna. Então, toda a rota de fuga da fauna, para onde, por exemplo, a gente não pode ter duas coisas de supressão e fazer uma ilha no meio do que a gente faz somente uma rota, somente unidirecional, até para que se evite situações como essa, e até porque o programa de monitoramento conhece exatamente sobre isso, né? Isso que a gente pode mitigar esse impacto dos animais em todos os casos que realizam basicamente é esse que a gente tem. Pessoal, alguém mais? Pessoal, pela salvaguarda aqui de todos que estão presentes, em nome da FEI, em nome do dele, gostaria de agradecer muito a participação de todos, todas, sem dúvida nenhuma, a presença e a reunião e contribuição para as senhorias das senhoras. Como eu sempre digo, isso não é um projeto distante, esse projeto está sendo melhorado a cada reunião dessa, especialmente esse caso durante a implantação de empreendimento desse, é obrigatório que a gente tenha acompanhamento de empreendimento. Então, é lá que vocês também precisam estar presentes, praticamente também com a reportação. Exatamente. Então, fico à disposição. Muito obrigado a todos. Olha, tem uma oficina ali no final, se puderem colocar essa na rua dos senhores na ata, que está sendo muito adicional. Muito obrigado.